Olá, boa noite a todos. Eu sou o Clóvis Coelho e nós do Comando Semente da Luz estamos de volta aqui hoje no NUME para a nossa palestra número 5 e já abordaremos os temas que envolvem essa palestra. Mas antes de mais nada, vamos fazer aquelas nossas respirações tradicionais, seguidas do nosso ancoramento. Então, inicialmente, nós vamos esvaziar a nossa mente, deixando os problemas, a nossa vida diária lá fora, e a gente vai procurar inspirar, reter por 17 segundos se possível e expirar, realizando essa expiração com força no diafragma e no períneo. Então, continuemos a nossa respiração de esvaziamento mental, onde abrimos espaço em nosso corpo 4D para as informações, energias, dados, seres e tudo mais que chegará a nós a partir de então. Isso foi explicado recentemente no último exercício do canal. Na continuidade, as nossas próximas respirações serão ativas. Você vai inspirar e reter do mesmo modo, só que ao inspirar, você vai colocar para dentro de você, junto ao gás oxigênio, coisas boas, coisas belas, projetos, planos, metas. Já comece então a pensar na sua existência e, tentando ser menos materialista e egoísta, pense ou peça coisas magnânimas, coisas maiores do que simplesmente as querelas, as pequenas coisas do nosso dia a dia. Então, inspire, retenha e faça isso acontecer dentro de você, plasmando, cocriando, e coloque para fora. E com essa força, você exala, além do gás carbônico, tudo aquilo que limita você, seus traumas, fobias, dores, limitações de todo tipo, bloqueios, pactos, contratos negativados, miasmas, batismos, chips, dispositivos umbralinos e tudo mais que venha impedindo ou bloqueando a sua ascensão. E ainda em processo de respiração, nos digamos aos queridos guias, amados mestres, a toda a nossa enorme família estelar, chamando aqui as energias dos filhos primordiais, Anhotakten e Mithan-El, que nos vinculam aos filhos paradisíacos Mika, Metraton, Starré, Emanuelis. Mika em especial, nosso pai local do universo de Nébado, o nosso. Possibilita-nos o contato com os seus fractais diretos e indiretos, como Arcanjo Miguel, Astar Sharam, Amélios, Jesus Sananda. Muitos desses seres estão no mesmo processo e no mesmo projeto que nós todos. E assim, aqui chegam as ordens de Melquisedeque, Lamnadek, Goronandek e Voronandek, as ordens Kumara, Amarilis, Shansara, Santara e a grande fraternidade branca, que nos potencializam o contato com os comandos Astar, Shamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os Centuriões de Orion, nossos queridíssimos guardiões do tempo, ou Fraternidade das Três Marias. E assim, ao nosso lado, estão os comandantes Toranque,
Ashirion, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Star Arielis, Rovena, Starhog, Yanko-Hanim, Maria das Estrelas, Arkel, Astar-Neolin II, Jaguar e Pantera Negra. Tronos de pretos velhos e caboclos nos abraçam. Tronos de Exus e pombagiras nos cercam, nos vinculam às nossas tronqueiras de nossas casas e à nossa tronqueira do Númi, potencializando-nos uma proteção enorme de um Merkaba coletivo com 7 velas gigantes, formando um muro ladeado pelos pilares verde da cura, que já inicia uma cura profunda em cada um de nós, e o pilar violeta da transmutação, que já inicia uma modificação interna em cada um de nós. Os sacerdotes do templo de Horus com Rancor e as sacerdotisas do templo de Ísis com Roquidá fazem-se presentes, ancorando, acoplando e canalizando cada um de nós com os quais eles estão vinculados. É a hora de vocês chamarem seus mentores, mestres, amparadores, reveladores, que nessa hora poderão entrar em contato profundo com vocês. Kan Sham Fan, Kan Sham Fan, Kan Sham Fan, Jai Jai Shivam Shivam Kara, Jai Jai Shivam Shivam Kara, Hareum, Hareum, Hareum Kara, Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. Palestra número 5 aborda, entre outros temas, o tópico obsessão. E dentro da obsessão, a gente vai falar um pouquinho de íncubos e súcubos, tem uma parte só para eles, e abordaremos de maneira direta e indireta o que nós também chamamos de encostos e vampiros. Já começarei por eles. O encosto, em geral, é aquela obsessão mais branda, mais tranquila, mais simples. É também chamado de obsessor simples. Então a gente até tem mania de usar o encosto como se fosse algo mais terreno, né? A gente caracteriza umas pessoas como o nosso encosto, aquele encosto. Isso é uma maneira pejorativa de tratar um assunto que é mais sério. E o vampiro não é necessariamente aquele vampiro dos filmes, séries e imagens, dos dentinhos e do sangue. O vampirismo, nesse caso, é um vampirismo energético, que a maioria dos obsessores acaba exercendo. Na verdade, a vampirização ela não necessita de obsessor. Nós mesmos somos capazes de retirar energia de algo ou de alguém, às vezes de maneira consciente, às vezes de maneira inconsciente. Então você pode ser um profundo absortor de energia de outros. Então vamos dentro da obsessão, as causas e efeitos. Obsessão é assédio, dominação, perseguição ou ação persistente. Então isso significa obsessão. Importante ressaltar, e aí eu ressalto isso cada vez com mais valor de uns tempos para cá, que em muitos casos, aliás, na maioria dos casos, há pseudo-obsessões. É um tema que está chegando para a gente de maneira mais recente, através das canalizações, mas já há fontes e estudos que tratam desse assunto, porque nós do planeta Terra hoje, na superfície, a gente sempre acha ou faz questão de achar que está obsediado, que os nossos problemas são cercados ou causados por outros, não somente outros na 4D, mas outros que nós chamamos de obsessores. Há estudos recentes que mostram que o que acontece de verdade hoje no planeta são seres intoxicados de diversas maneiras, que não obsessores. Seres intoxicados
fisicamente. Como? Por metais pesados, como chumbo, mercúrio e alumínio, que nós colocamos para dentro intensamente em alimentos, água, perfumes, shampoos e outras coisas. Glúten, açúcar, farinha, carne, que nós consumimos de maneira desregrada e abusiva. Isso obsedia você muito mais do que qualquer espírito ou fractal fora daqui. Seres intoxicados cognitivamente por televisões, redes sociais, games, compras online. Isso é uma obsessão muito mais profunda do que muitos espíritos ou fractais fora daqui. E seres com hormônios desregulados. Há estudos hoje que provam, sobretudo através da medicina integrativa, que muitos dos seres que se acreditam obsidiados estão com desbiose intestinal, estão com problemas profundos a nível hepático. E tudo isso causa e gera sensações ou limitações muito similares aos obsessores. E às vezes, esses obsessores chegam depois que você causou o problema, que você detonou em você essa limitação, que é física. Então isso é o que a gente chama de pseudo-obsessão. É um tema, inclusive, que nós estamos pretendendo em breve trazer para vocês, que é abordar de maneira mais profunda essa ideia da medicina integrativa. Pode ser que a gente inclua até uma palestra ou algo extra abordando esse assunto. Mas vamos então aos obsessores, que era o tema inicial. Vamos aos tipos. O tipo 1 de obsessão é o que a gente chama de obsessão entre encarnados. E é muito comum, principalmente em família. É outra coisa que a gente esquece e acha sempre que o obsessor é só externo, ou daquele ser que já se foi da matéria física. Na maioria das vezes, são esposas dominadoras, mães neuróticas, maridos desajustados, maridos incompreensivos, filhos rebeldes. Todos esses e muitos outros que eu não citei aqui são seres que produzem atos ou pensamentos geradores de ódio, raiva, violência, ciúme e inveja. Esses são os obsessores mais perigosos, os encarnados, que às vezes se auto-obsediam, ou às vezes, e por muitas dessas vezes, obsidiam os demais encarnados. Então você observa que, pelo que eu falei até agora, são 13 minutos e eu não falei de quase nada fora da matéria. A maioria das obsessões citadas até aqui são causadas por nós para conosco mesmos, ou por nós para os nossos queridíssimos amigos e familiares, que nós dizemos que tanto amamos, mas somos produtores extremos de problemas. Pode ser essa obsessão tão sutil que o dominado se julga amado e protegido. Isso é muito clássico naquelas famílias em que as pessoas são abusadas, que têm um relacionamento abusivo, não somente físico, mas também emocional, que durante anos, às vezes décadas, as pessoas se alimentam daquilo ali, se julgando amadas, quando elas estão, na verdade, se permitindo serem passivas. O tipo 2, de encarnado para desencarnado, que é o processo mais frequente que a gente imagina. O de encarnado para desencarnado é aquele que a gente acha que é o comum, que durante muito tempo se acreditou que era o único. Os desencarnados, ao partirem para 5D, que é o nosso queridíssimo plano astral inferior, no pós-morte, eles deixam aqui conhecidos e entes queridos com os quais estavam envolvidos por múltiplas ou em múltiplas afinidades. Isso é o caso comum da pessoa que parte daqui e deixa a gente aqui ligado a eles de alguma forma e eles ligados a nós de alguma maneira. Na 5D, ele se predispõe a mudanças de toda a ordem.
traçam novos rumos, todavia, por vezes, sentem-se chamados, atraídos mesmo por pensamentos dos encarnados, e ficam imantados ao campo eletromagnético desse que os chama. Ou seja, mais uma vez, é o encarnado clamando pelo desencarnado. Quantos casos de desobsessão e doutrinação que nós presenciamos aqui e em outros lugares? O serzinho que vinha na desobsessão, ele falava assim: é ela que me chama, é ele que me chama, não sou eu que venho por conta própria, eu sou procurado durante o sono dele, porque ele está atrás desse tipo de coisa. E aí é claro que ali é explicitado qual é o tipo de coisa que envolve esses seres. Então, mais uma vez, são 15 minutos em que eu até agora não achei como problema os seres do outro lado. Até agora, as produções são nossas ou geradores nós mesmos das nossas obsessões. E aí sim, a gente chega naquele de desencarnado para encarnado, que é o tipo 3. É a interferência típica dos seres em 5D junto aos encarnados em 4D. É a tal da obsessão mais reconhecida, mais aclamada, mais procurada. E é incrível como as pessoas vão aos centros em busca das obsessões, querendo estar com o obsessor, precisando identificar um culpado externo, quando, na verdade, como eu li no início, falei com vocês, as culpas são muito menos externas e muito mais internas. Ocorre esse tipo último por ligações afetivas, paixões, ódios, vinganças, culpas e às vezes remorso, produzindo desarmonia na 4D e afetando até os demais corpos, os tais dos 32 corpos que a gente vem trabalhando com você há algum tempo, podendo manifestar sintomas ou gerar doenças ao encarnado. O tipo 4, do desencarnado para o desencarnado. É mais uma também que a gente não costuma associar ou acreditar que existam, mas os seres, depois que saem daqui da matéria, também se obsediam. Lembre-se que o próprio Chico falava isso. Você parte daqui, tudo que acontece do lado de lá, ele se mantém na linha daquilo que você era aqui. Por isso que as pessoas que acreditam que depois que você morre, você vira santo, ou depois que você deixou a matéria, a pessoa é sempre reconhecida como muito boa, muito legal. Isso não é verdade. A gente sai daqui porque a gente está, porque a gente era. Você não melhora porque morreu, você não ascende porque deixou a matéria. A sua ascensão, que é um tema que a gente insiste aqui há muito tempo, ela inicia aqui. A sua verticalização, ela se inicia agora. Ela não espera a morte ou a passagem para o outro plano para se iniciar. Então, esse de desencarnado para desencarnado, ele ocorre em condições similares ao tipo anterior e pode ser continuação de algo que se deu na 4D. Você, quando vai para 5D, para o plano astral, você pode acabar continuando lá com um problema que você iniciou aqui. Aquele tal daquele céu fictício que eu reclamo tanto, aquele céu sedentário, ele não existe. Como eu já falei outras vezes, aquilo ali é a Quinta da Boa Vista. Aquilo ali é a praia de Copacabana. Não é o plano astral. No plano astral, você vai ter continuação daquilo que você era aqui. Ou seja, você vai para lugares que coadunam, que afinizam com a energia que você manifesta, com aquilo que você produz. Então, se você é um ser que produz energias pesadas, que você se cerca de coisas pesadas, você não pode esperar que você vá para um local, porque esse local, esse plano astral que a gente fala tanto, ele tem faixas, ele tem diversas possibilidades, não é uma única. E lá você pode continuar alguns probleminhas iniciados aqui. Então, na 5D, depois da morte física, os seres também se ligarão lá por afinidades, desejos, paixões, e com isso, há grande número de fractais que podem estar dominados ou escravizados por outros fractais. Então, isso continua do lado de lá.
Divaldo insiste com isso, Chico insistia com isso, Jesus falou nisso. Resolvam aqui, agora, as querelas da sua existência. Não deixe para depois. Não produza inimigos. Não gere rancores. Não faça com que você tenha que resolver coisas depois daqui. Solucione-as agora. E tem um outro tipo de obsessão. São mais dois. Talvez aqueles que a gente também nunca imagina que existam. A recíproca, que é uma simbiose entre encarnado e desencarnado, ou seja, um obsedia o outro. Quando o ser encarnado em 4D clama pelo obsessor durante o sono, um dos muitos motivos para se realizar as tais das práticas internas. Não sei se vocês lembram, que a gente sempre sugere para vocês, e eu tenho certeza que todo mundo aqui está fazendo respiração, meditação, está estudando, lendo, assistindo todas as aulas do nosso canal e dos outros canais que abordam esse tema. Essas práticas internas, entre elas o ancoramento, são uma das maneiras de você tentar evitar esse problema quando? Antes de dormir. Por isso que é tão falado, inclusive em algumas vertentes religiosas, sobre aquela oração, aquela reza, aquela prece, aquele algo de contato com o além antes de dormir. Porque antes de dormir, você tenta ter um soninho adequado. Quando a gente dorme, quem dorme é o corpo físico. Você não dorme. Você pode me falar para quem você quiser. Eu não lembro de nada, eu não sonho, eu não vou a lugar nenhum, eu não realizo viagem. Lê do engano. Você pode não lembrar. Pode não lembrar nunca? Pode. Mas você estará em algum lugar. E esse lugar será de acordo com aquilo que você produz, com aquilo que você é. Então, antes de dormir, antes daquela feijoada, daquele churrasco, daquele bobó, daquela comida leve que a gente costuma comer antes de dormir, que não deve ser assim. Antes de dormir, você não deveria ler ou assistir coisas pesadas, como os maravilhosos jornais das televisões, como as diversas informações de rede social, que em geral aprisionam você a tal da matriz de controle. Se você não fizer isso, e pelo menos você se ligar aos céus, ao Pai, alguma energia, não precisa nem se apreender ou se aprisionar a seres específicos, aquilo que você lembrar. Mas peça para que o seu corpo 4D fique aqui protegido, sendo restaurado, sendo rejuvenescido, e você, em 5D, vá fazer o quê? Aquilo que você adora fazer no planeta: estudar, trabalhar, ler, se dedicar, se desenvolver no plano astral e em outras dimensões onde você possa ser útil, porque você é útil. E a última, a auto-obsessão, que de uma certa forma até falei sobre ela no início, é um encarnado que joga suas faltas, suas culpas, seus erros, suas limitações, medos, mágoas, frustrações nos demais encarnados ou nos obsessores. Isso é muito comum. As pessoas produzem dores, elas imaginam problemas, elas estão sempre reclamando da existência como se aquela sua situação fosse a pior do planeta hoje, quando não é. Por pior que você se identifique agora, por pior que pareça a sua trajetória, ela é adequada para esse momento, para que você acorde, para que você identifique o próximo passo. É muito difícil entender essa lógica. Quando você entende ela, quando você se abre a ela, quando você se permite a ela, você inicia um novo momento na sua existência. E nunca é cedo nem tarde para entrar nessa próxima etapa. Esses seres
dramatizam e supervalorizam os seus problemas, que são, em geral, ordinários, pequenos, minúsculos, quando comparados aos diversos problemas que há hoje na nossa humanidade. Que a gente não sabe, que a gente não procura saber, que a gente faz de conta que não existem. São doentes imaginários. E os mecanismos da obsessão? Esses até agora foram só os tipos. Vamos ver como esses mecanismos funcionam, e quando eu falo dos mecanismos, eu vou estar falando sobre todos eles, tá? Os tipos todos que eu li aqui, todos que você imaginou, entendeu e não entendeu, depois você vai poder perguntar, eles funcionam da seguinte maneira. Em todos eles, a matriz, o foco, a origem está no obsediado. Ou seja, não adianta culpar o irmãozinho obsessor. Não adianta achar que o cara que está atrapalhando você, que a criatura que atravanca a sua vida, é a culpada exclusiva daquilo ali. O foco está em você. Ele só chega em você quando ele chega, se é que ele chega, se é que tem alguma coisa externa ali, ele só chega em você porque você oportuniza, porque você permite. E esse foco está na atitude moral e cognitiva e nas práticas descabidas deste ser, nessa existência e em outras existências pregressas. A obsessão é um distúrbio espiritual que até pode levar a desequilíbrios mentais e emocionais. E sim, pode até chegar a atingir o seu corpo físico por pura ressonância vibratória. Um fator predisponente para a obsessão são os débitos do passado espiritual. Mas falando em débitos do passado espiritual, para que a gente também não fique viciado nessa ideia, porque outro problema que as vertentes religiosas fazem é macular você com essa ideia de que você é um devedor profundo. Muito cuidado com essa expressão, porque existe a mente culpada, sim. A mente culpada é fruto de débitos pregressos. Alguns débitos existiram? Ok. Eles são reais. Alguns são. Só que não se aflija como a imensa maioria das vertentes fazem com que vocês se aflijam. Se algo passou, se algo se deu, faça aquilo que a gente também ensina aqui em outras palestras e exercícios. Perdoe. Se perdoe. Se desvincule desses problemas. Aquilo que já se foi, se não pode mais ser revisto, resolvido, se aquele ser com quem você teve um problema não pode mais ser contatado, se você não consegue mais entrar na linha temporal para voltar atrás, entrega, confia, não precisa esquecer, basta perdoar. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria dos problemas que eu apresento aqui não são de uma mente culpada, são de uma mente hologramada. A maioria de nós na superfície da Terra hoje tem hologramas impostos a nós há muito tempo. No planeta, desde os Anunnakis. Alguns de nós fora daqui. E esse assunto está definitivamente no canal para que vocês possam se aprofundar nele. A mente hologramada, ela é fruto de débitos fictícios que foram plantados na sua mente na forma de hologramas, para que você se acredite como a matriz de controle deseja, para que você se acredite pequeno, limitado, fraco, incapaz. Ele gera no planeta os incríveis processos de negacionismo profundo, em que eu sempre falo, não consigo, não posso, não vou, não sei ler, não sei entender isso, não sei fazer assim, isso é muito difícil, isso foge da minha capacidade. Olha quantas sequências de frases eu produzi que vocês devem ter se identificado. Normalmente a gente identifica que alguém fala, né? Nunca identifica que a gente fala aquilo, ou que a gente pensa aquilo. A gente nega demais. A gente identifica muitas dificuldades que nós não temos, que nós fazemos questão de repetir para que nos mantenhamos na tal da zona de conforto.
Porque sair da zona de conforto dá trabalho, leva tempo, me obriga a estudar, a trabalhar, a abrir mão de certas coisinhas das quais eu não quero abrir. Nesse último da mente hologramada estão as tais das reencarnações holográficas, inseridas pelo governo oculto ou pelo SGS já desde tempos milenares, como eu falei para vocês. Agora vamos tentar entrar um pouquinho nos trabalhadores espirituais das sombras, tentando também mais uma vez não fazer com que nós tenhamos medo dessa ideia de sombras. É só uma maneira de falar. Alguns sombrios já voltaram para a luz, muitos de nós já podemos ter estado em contato com as sombras e estamos hoje tentando refazer esse processo. Mas vejamos a gama de variações possíveis desses trabalhadores das sombras. Os obsessores, eles podem agir por conta própria, cumprindo trabalhos e missões vingativas de cunho pessoal. Então pode haver aquele obsessor que trabalha de maneira individual, isolada. Eles são a minoria, tá? Ao contrário do que as pessoas imaginam, obsessores do lado de lá agindo sozinhos são a minoria. Esses seres, ou fractais, revezam-se nos moldes de crueldade e incidências que satisfaçam a eles próprios. Normalmente são os tais dos encostos, as obsessões comuns ou simples, daqueles seres que têm pequenos débitos, pequenas ligações com alguns de nós, em geral causadas por nós, e que atuam sozinhos. Eles podem ser também daqueles que aceitam ser instrumentos da desforra de terceiros. Deixa eu explicar isso um pouquinho mais. Tem muitos seres que trabalham do lado de lá e nem tem vinculação direta com o ser onde ele atua, onde ele incide. E ele é contratado, ele é colocado ali para fazer um trabalho para terceiros. Aquilo que acontece aqui no planeta, como se dá com os seres que trabalham para outros, como os mercenários. Mercenários são seres que trabalham cumprindo tarefas que em geral não dizem respeito a eles. Do lado de lá, isso também funciona. Só que esses dois tipos que eu li até agora também são minoria. Eles podem ainda trabalhar de maneira organizada e incessante sobre os encarnados. Tramam de maneira habilidosa artimanhas com orientação técnica de outros obsessores mais experientes e veteranos, os profundos malfeitores. Esse aqui já é um tipo bem mais comum. E o último são aqueles seres ligados a grupos ou facções, muito bem estruturadas e tecnologicamente aparelhadas em dimensões, no plural, não só na 5D, acima da 4D. Ou seja, esse é o grupo mais comum, daqueles formados por enormes grupos de seres tecnologicamente aparelhados, organizados, estruturados. Não imaginem os obsessores como obsessores bobinhos, comuns, meros encostos. Não. Eles têm aquilo que a gente abre mão aqui no planeta, eles têm conhecimento. Porque eles fazem o quê? Porque eles estudam, eles leem, eles se apresentam em locais como esse aqui, por exemplo, para estudar, para aprender. Para eles, o tempo não existe mais. Eles não podem mais perder tempo. E aí eles vêm aqui para aprender. E às vezes os seres que estão aqui encarnados não vêm aqui para aprender. Eles vêm para aprender. Mas é claro, quando eles vêm a lugares como esses, em geral eles são convidados a participar dentro. E aí, alguns deles ficam aqui. É essa a ideia de atraí-los aqui também. E é essa a ideia que se atrai, pela qual se atrai seres para os centros, para as diversas áreas que realizam terapias desse tipo, para que esses seres fiquem ali agarrados à egrégora do local, a energia daquele ancoramento que a gente abre no início, para que vocês entendam um pouquinho mais a lógica do ancoramento.
Vamos aos íncubos e súcubos. Íncubos é um fractal de características masculinas. Em geral, são ex-maridos, ex-amantes, ex-casos de outras encarnações. E o súcubo é um fractal de características femininas. Ex-esposas, ex-amantes, ex-casos de outras encarnações. Então esse é o grande problema, inclusive, da gente arrumar esse tipo de problema nessa existência. Porque você acaba atrelando eles a uma continuidade do lado de lá. Porque, em geral, as relações afetivas, amorosas, acabam se tornando mais fortes, produzindo enlaces mais profundos. Mas, mais uma vez, eu volto a repetir o que eu falei antes. Não fiquemos aprisionados ao que se deu. O que se deu, resolva, perdoe, entregue. Todos nós no planeta que já tivemos algum tipo de aprisionamento a esse tipo de relação, podemos e devemos solucioná-las. Na 5D, a afeição que dois seres se consagraram na Terra, ela continua a existir, desde que originada de verdadeira simpatia ou forte ligação. Então, quando é assim, é uma coisa mais suave, mais sutil, plena, tá ok. Se, porém, eclodiu essa ligação por única e exclusiva atração física e jamais foi além disso, ela desaparece com a 4D. Também não é problema. Nós temos ligações do planeta com os quais ou com as quais essa ligação é ou foi somente física. Se, porém, as afeições verdadeiras entre os fractais da 5D e demais dimensões são mais sólidas e duradouras do que da superfície da Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e egoístas. Ou seja, do lado de lá, na 5D, as afeições acabam sendo mais suaves, mais sublimes, porque não estão aprisionadas a essas coisinhas da Terra. Que coisinhas são essas? Interesses materiais e egoístas. E são esses interesses materiais e egoístas que produzem os íncubos e súcubos. Os íncubos e súcubos, que em algumas literaturas são chamados de demônios dos motéis. Eu acho uma loucura essa vinculação, mas é uma maneira de identificá-los. Primeiro, que eles não estão alocados somente nessas áreas, e segundo, e para mim mais importante, eles não são demônios. Eles são seres fractais como a maioria de nós. Estão num momento passando por um processo pelo qual a gente pode ter passado outrora. Então esses seres são profundamente aprisionados aos da 4D que eles se ligaram aqui, por motivos egoístas e materiais. Então isso é mais um motivo para a gente evitar aprisionamentos desse tipo. O afastamento do obsessor. O afastamento do protetor. O afastamento do obsessor é tudo que a gente quer, né? O do protetor a gente precisa trabalhar. Esse protetor pode ser um mentor ou um mestre. E quando eu falo desse assunto, eu me lembro que numa palestra anterior, minha irmã estava aqui, ela até perguntou sobre isso, porque ela ficou surpresa com essa possibilidade do mentor se afastar, do protetor se afastar. E é engraçado como isso gera também uma lógica da dependência. Porque quando eu falo que o protetor